Durante a realização de um spike, um desenvolvedor descobre um algoritmo que garantirá o desempenho futuro do produto do projeto. Isso criará uma mudança no escopo. Que tipo de solicitação de mudança deve ser feita para incluir essa funcionalidade? Então vamos tentar destrinchar alguns pontos aqui. Spike é o quê? Essa é até uma terminologia que é muito utilizada dentro do mundo ágil. É quando eu quero fazer um experimento, eu quero às vezes até codificar alguma coisa, implementar alguma coisa em código quando eu estou desenvolvendo software, mas o meu objetivo fundamental com esse desenvolvimento não é gerar uma funcionalidade específica ou um produto final, mas é mais testar se uma tecnologia é viável. Essa é a principal função de um Spike. Então vamos interpretar, alguém estava fazendo um Spike e descobriu um algoritmo que vai garantir o desempenho futuro do produto do projeto. O que isso significa, gente? Que se não fosse descoberto, vamos tentar imaginar uma situação concreta, né? Porque olha só, e essa é uma questão complexa, por isso que eu estou tentando ser bastante cuidadoso aqui. Vamos supor que eu gere, porque aqui está falando em desempenho futuro, né? Que eu tenho previsto aqui uma versão 1 de um software, e nessa versão 1 de um software, vai ser um aplicativo, por exemplo, que vai rodar no seu iPhone, no seu Android, e para uma determinada função, ele precisa, né, de um tempo de resposta de no máximo 10 segundos para essa primeira versão, tá? Só que no fundo, a galera sabe que esse é um tempo aqui meio longo. Ele só quer testar, mas o ideal mesmo para que isso ganhe tração é que numa segunda versão, que nós vamos chamar aqui de futuro, e portanto o desempenho futuro que a gente está falando, é que no máximo isso deveria. Vamos até mudar de 10 aqui. 10 está muito, né? Tá 5 aqui para essa primeira versão, só que na versão, a partir da segunda, o que a gente espera é que em 3 segundos no máximo, aquilo ali já traga uma resposta. Você clicou numa tela, isso ali já cria uma resposta. E o que acontece? Quando a gente está lidando com tecnologia, é isso mesmo. A gente vai pro pau, a gente vai tentando resolver as coisas à medida em que elas acontecem. Então ele fez um Spike, eu não sei se era para essa finalidade mesmo, talvez nem fosse, e ele descobriu aqui um algoritmo que já vai, porque assim, eles já iam ter que trabalhar em cima disso aqui, para reduzir 5 para 3. Ele parece que meio acidentalmente achou uma solução para passar para 3. Só que isso vai ter que mexer na forma como eles fazem as coisas aqui, né? Vai ter que ter uma alteração de escopo. Para esse novo algoritmo funcionar, o modus operandi com que eles estavam trabalhando não vai funcionar mais. Então, o que acontece? Existem 4 tipos, existem até mais, mas 4 tipos principais do que o PMI, o exame PMP, entendem como sendo solicitação de mudança. Ação corretiva, reparo de defeito, ação preventiva e uma atualização, assim, uma mudança mesmo, nem atualização, né? Uma mudança de escopo quando de repente se percebe que, por exemplo, o usuário percebe, ele quer uma coisa diferente, você vai lá e faz uma mudança de escopo. É uma mudança que foi feita porque o usuário quer, né? Porque ele acha que é importante. Agora, isso aqui, repare que até isso não tem documentado dentro do PMBOK. Eu diria que aqui é meio que um guarda-chuva para outros tipos de mudança, mas o mais comum é isso. É quando um usuário, ele quer, ele entende que o jeito que o produto deve funcionar é um pouco diferente daquele que ele tinha imaginado anteriormente. Agora, o que são as outras coisas? Vamos começar pelo mais fácil. Reparo de defeito é quando eu tenho erro. Reparo de defeito é o famoso erro. Então, se eu estou falando em software bug, é uma atividade intencional para modificar um produto ou componente do produto não conforme. Existe uma não conformidade. Então, ele deveria funcionar de um jeito e não está funcionando. Um software, por exemplo, é um bug. Um apartamento que está sendo entregue, por exemplo, é um defeito na porta, a maçaneta não abre. Isso é um reparo de defeito. E existe a ação corretiva e a ação preventiva. E a ação corretiva a gente tem que tomar cuidado que ela tem um significado, isso nem ajuda muito essa questão aqui tanto, né, mas é importante a gente ver o significado. A ação corretiva é uma atividade intencional que realinha o desempenho dos trabalhos do projeto com o plano de gerenciamento do projeto. Então, quando que eu tenho uma ação corretiva? É quando eu monitoro o meu desempenho do meu projeto agora e eu falo assim, putz, hoje já era para eu ter entregado X, mas na realidade eu só entreguei 0,8 de X.
Então eu estou atrasado, eu tenho que fazer algo para recuperar esse atraso. Eu vou e implemento uma ação corretiva. Eu posso, por exemplo, eventualmente trocar um membro da equipe do projeto, ou dar um treinamento para aquele membro da equipe do projeto, ou mudar algum processo que não está muito bem azeitado, que não está muito bem encaixado. Isso é ação preventiva. A ação preventiva é o quê? É uma atividade intencional para garantir que o trabalho futuro do projeto esteja alinhado com o plano de gerenciamento do projeto. E, gente, essa é uma questão difícil, né? Assim, se eu disse que a questão 1 é uma questão fácil, essa já é uma questão mais complicada. Essa é justamente o que está acontecendo aqui. A resposta correta é a ação preventiva. Se eu estava fazendo aqui um spike por outro motivo e falo, opa, a gente vai ter que reduzir de 5 para 3 segundos aqui, e eu vou ter que mexer alguma coisa para conseguir garantir que meu projeto não saia dos trilhos lá na frente, porque se a gente não descobre essa solução, o que, que vai acontecer? Eu vou ter que gastar tempo lá na frente para descobrir essa solução. E se eu não conseguir descobrir essa solução, o que, que vai acontecer? Atraso. Vai ter justamente uma saída do desempenho futuro. Então, na realidade, isso que está sendo feito aqui não é algo que ele está fazendo para resolver um problema de agora. É o problema que ele está enxergando lá na frente. Por isso que a gente diz que é uma ação preventiva. Eu vi que todo mundo que marcou aqui marcou a atualização de escopo. E talvez vocês possam argumentar o seguinte, fala, pô, mas não é uma atualização de escopo? Na prática, ele não está mudando o produto, ainda que internamente ele não está mudando? Tá. Só que o que acontece? Aquilo que eu falei com vocês. Sempre que existe uma resposta mais específica, porque, e aí também a mesma atualização de escopo, a gente tem que avaliar, porque assim, do ponto de vista da visão do usuário, não é. A funcionalidade que o usuário quis é sempre a mesma. Ele queria, no fim das contas, o usuário aqui, na verdade, vai ser um representante do usuário, porque esse exemplo que eu dei é um produto para massa, né? Mas essa especificação de querer 3 segundos, ela sempre existiu. Né? Não é uma novidade. Ele não descobriu que precisa de atender 3 segundos. Ela sempre existiu. O que ele está fazendo é mudar um jeito de fazer as coisas para já garantir que isso vai ser atendido. Então, na prática, gente, isso não é uma atualização de escopo. Mesmo que eu pudesse tentar encaixar, existe uma resposta mais específica, que eu tenho certeza absoluta que quase todos vocês aqui, né, mesmo os meus alunos, se não tiverem chegado até o final do curso, porque a gente vê isso mais na parte de integração, que é o último módulo, talvez não tenham essa clareza aqui, tá? Porque a gente vê isso no penúltimo módulo, na verdade, do nosso curso, né? Do que é uma ação corretiva, do que é uma ação preventiva. Então, a melhor aqui é a letra A. Então, repare, um contraponto, né? Uma questão simples e uma questão, digamos, mais complicada. Aí eu vou responder as duas solicitações, os dois questionamentos aqui. O Iago diz, a D é mais adequada, pois trata-se de uma adição de uma nova funcionalidade descoberta, certo? Não, errado. Não é uma nova funcionalidade descoberta, tá? O Marcos agora diz, mas a questão está dizendo, isso criará uma mudança no escopo. É verdade. Aí é aquela história, né? A gente tem que descobrir que tipo de mudança no escopo. Não é no escopo do produto, no que diz respeito à funcionalidade final, mas é no escopo do projeto na medida em que muda a quantidade de trabalho necessário. É dentro dessa lógica. Só que o que acontece? Né? Atualização do escopo, e isso é o que eu tento passar nessas aulas aqui para vocês também, não é algo que eu invento da minha cabeça, é algo que o teste é assim. Existem algumas expressões reservadas dentro da prova. Então, ação preventiva é uma expressão, ação corretiva é uma expressão desse tipo, reparo de defeito é uma expressão desse tipo. Se você for nos guias oficiais, vocês vão ver, né, que isso aqui é exatamente essa definição que eu estou dando para vocês. E a ação preventiva é um tipo de solicitação de mudança. Então, eu poderia dizer que a ação preventiva é um tipo de solicitação para atualização do escopo, mas é uma resposta mais específica. E entre duas respostas que são corretas e há uma que responde mais especificamente, a mais específica vai valer. Vou tentar dar um exemplo de uma outra área, para ficar claro para vocês. Vamos supor que eu faça a seguinte questão de múltipla escolha para vocês, tá? O que é o que é o que é? Vamos fazer o que é, né? É um vegetal, vou colocar dessa forma, tá? Esse vegetal, ele é redondo, ele tem sementes brancas dentro dele, ele tem
uma casca que normalmente é amarela, às vezes é um pouco esverdeada, às vezes um pouco alaranjada, ela é cítrica, eh, e deixa eu ver o que mais. Ela é cítrica, mas não é muito azeda, né, você consegue digeri-la com prazer, etcétera. E aí você tem lá, letra A, laranja, letra B, fruta, né. Na prática, a letra B, fruta, tá certa, mas a resposta específica é laranja. Né? Nesse cenário da fruta fica claro para vocês, porque vocês têm muito claro o que é uma fruta em termos gerais e o que é uma laranja em termos específicos. Talvez aqui não esteja claro, tão claro para quem não estudou aprofundadamente, né, a diferença entre uma ação preventiva e um tipo de solicitação geral de escopo, mas é mais ou menos a mesma lógica de entendimento, tá? Se você gostou desse vídeo, é porque você tem interesse em gerenciamento de projetos, na certificação PMP ou na certificação CAPM, e é bem provável que você queira saber mais a respeito do meu curso preparatório para essas duas certificações, que é um curso completo, campeão de aprovação. Duvido que você encontre outro curso tão bom, tão completo, tão efetivo, tão gostoso de assistir, tão didático quanto o meu nesse Brasil inteiro aí, ou em qualquer outro país de língua portuguesa. Eu sou capaz de afirmar que nós temos o melhor curso na língua portuguesa para preparação, e eu vou deixar para você o link desse curso aqui na descrição, né, do post associado a esse vídeo. Vai lá na descrição, clica lá, você vai entender exatamente como a gente trabalha e vai poder deixar o seu contato na lista de espera. Assim que a gente tiver novas vagas, a gente entra em contato com você. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.